Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Como chega sexta-feira, é dia de falando sozinho. Porém, provavelmente esse vai ser o último falando sozinho. Não, quando eu falo último, não tô falando que é o último de despedida, não. É o último com esse nome, né? Como eu tô. Quando eu resolvi mudar a página do meu nome para uma página que pretende crescer, eu preciso criar um outro nome, tipo, sei lá, o ponto de partida do canal Meio, Pensando Alto, do Otto Miller e de outros assim, mas algo mais focado no assunto, né? Mais ligado ao tema, a questões. Então eu preciso pensar uma semana toda para ver qual é o nome que eu vou utilizar a partir da próxima semana. Mas antes, não esquece de dar o like, não esquece de comentar, não esquece de se inscrever. E se puder, não esquece de apoiar também, aí no QR Code ou no e-mail aí no Pix, dando a força aí no meu projeto, para que a gente siga adiante, né? Seguindo o meu pensamento da última da semana passada, que vai continuar nas próximas semanas, caso aconteça, eu vou responder alguns comentários, né? Essa semana que eu vou até falar um pouco sobre essa questão também. Essa semana eu fiquei um pouco afastado das redes sociais, né? Então eu postei pouco, quer dizer, não postei quase nada nas redes sociais, acho que eu não postei nada no LinkedIn, nada no Instagram. Então, assim, eu tô um pouco afastado, né? Devido a esse negócio de concurso, é, estudando coisas aí de forma autodidata, pensando em outras coisas, elaborando alguns pensando em algumas ideias para o futuro, né? Então, eu meio que me afastei, né? Então, fiz pouca postagem, fiz nenhuma, né? Apenas os vídeos no YouTube. E provavelmente eu só devo ficar aqui mesmo no YouTube. Não sei se eu vou continuar postando no Instagram, no Facebook ou nas outras redes sociais, porque pretendo me dedicar esse tempo aí de estudo. Quando puder, parar apenas para fazer a postagem aqui no YouTube, né? Então é um dos motivos que eu também não tenho muitos comentários. Então eu só tenho um comentário que até do próprio Falando Sozinho semana passada, que é uma ideia que eu achei interessante, né? Que é a ideia da Mariana. Eu ainda não sei como eu vou implementar essa ideia. É uma coisa que eu também não estava pensando. Então, assim, ela tem dado algumas ideias interessantes. Acho bastante legal. Eu gosto de ouvir ideias, não sou aquelas pessoas que têm ideias superiores, eu quero ouvir. É claro que, assim, baseadas em opiniões rasas, eu vou ignorar na hora, porque ouvir as mesmas coisas que eu escuto há 2, 3 anos, é claro que eu vou ignorar, mas coisas interessantes vou estar sempre interessado. E ela falou uma coisa interessante, né? É, pela questão de eu estudar de forma autodidata, ela falando como, por onde, as dicas que eu posso dar para pessoas que não têm condições de fazer um curso pago, um curso gratuito, ou até estudar, sei lá, dependendo da área, até estudar de forma de autodidata. Então, assim, eu consigo achar muito livro, achar muito documento. Então, assim, é uma coisa interessante. Outra coisa que ela falou também é como conviver nessa situação de pouco dinheiro ou às vezes nem nada, né? Então, assim, eu tô há 2, 3 anos nessa situação, eu não consigo comprar nada além do que eu tenho que comprar. Então, assim, eu vivo realmente com o básico. Todo o dinheiro que eu recebo, que é muito pouco, quando eu recebo, para pagar conta, para pagar os únicos streams que eu tenho, que eu já cancelei quase todos, que é o Spotify e o próprio YouTube, que eu não consigo viver sem música, e estudo pelo YouTube, né? Então esses comerciais me incomodam bastante, né? Então eu faço de tudo para tentar manter esses, esses streams ainda. Infelizmente eu perdi os que eu queria, que eu gostava, que era o MUBI, que era o Imovision, que eu gostava muito de, e o Telecine, chama por ter cinema brasileiro.
cinema cult, né? Cinema europeu, e Movies foca muito no cinema francês. Eu amo cinema francês. Tem a MUBI, a Filmica, né, que investe também em cinema europeu, cinema iraniano, que são coisas que eu gosto bastante, mas enquanto a gente não pode, a gente tenta ver de outras formas e sabe de que outras formas eu estou falando, né? Que é a mesma coisa em relação aos livros. Então, em breve eu devo criar uma comunidade focada no projeto Metanexo, que está no Instagram, para a gente conversar, para debater. E é isso. Então, a ideia que a Mariana falou na segunda-feira ou na terça, agora não lembro qual foi o dia que ela comentou isso, foi bacana. Agora só preciso pensar como é que eu vou implementar isso e como é que eu vou colocar dentro dos vídeos no YouTube, né? Porque eu ainda quero seguir uma linha de postar vídeo diariamente e sexta-feira postar algo parecido com esse falando sozinho, né? Então, eu quero seguir essa linha. E sábado e domingo eu nem sequer mexo no celular, no computador, não penso em nada, nem leio. Então, quero ficar vendo filme, ficar vendo série. É, quando tem tênis, ver jogo de tênis. Eu gosto de tênis, mas eu gosto de tênis. Então é isso. Então, respondendo o único comentário, que são dois comentários da Mariana, gostei das ideias. Eu só preciso pensar como é que eu vou implementar isso e de que forma. Se vai ser por vídeo no YouTube, se vai ser por criação de grupo no WhatsApp, no Telegram, ou fazer um canal de membro para fazer live, para conversar com essa galera. Quando essa galera resolver aparecer, quando a gente for criar uma comunidade mesmo, ainda não tem uma comunidade, tem o quê? 2 ou 3 pessoas que comentam, então preciso também pensar aumentar esse número de pessoas que possam me ajudar em todos os aspectos, seja nos comentários, nas curtidas, e até que eu possa ajudá-las também a enfrentar essas dificuldades, principalmente as pessoas que estão desempregadas, que estão procurando emprego. Só que assim, eu não vou vender solução, não sou coach, né? Então eu vou falar tudo que eu faço e é a minha situação. Às vezes a dica que eu dou para essa pessoa pode funcionar melhor do que para mim, né? Ou seja, sou o hit. Consigo dar certo para formar casal, mas para mim, mas eu hit não consigo formar o casal. Enfim, é isso. E sobre essa questão das redes sociais, né, cara? Cara, eu confesso que ultimamente eu ando bem, bem, bem incomodado com as redes sociais. Principalmente com o WhatsApp. Acho que eu já meio que me livrei dos vícios, né? Eu quase não fico mais, eu não fico dando, dando feed, vendo os feeds. A única rede social que eu ainda consumo e mesmo assim já tá ficando chato é o TikTok, porque eu gosto de ver os clipes, gosto de ver as músicas. E agora o algoritmo do TikTok só tá me entregando coisa de piadinha de casal, esses casais que agora ficam criando conteúdo, e eu nem sei muito de curtir, mas a cada, sei lá, 50 vídeos que eu vejo no TikTok, 45 é ligado a esse caminho e 2 ou 3 a música. Então, sem falar os comerciais, as publicidades, tô extremamente cansado. Eu acho que a melhor rede social hoje, em termos de publicidade, que me incomoda menos é o Facebook, né? Então, como essas redes sociais eu também não quero, nem mesmo se eu tivesse dinheiro, assinar para fugir, eu não prefiro me abater. E o WhatsApp, cara, tá me lembrando, sabe o quê? O período da época do Messenger, do MSN. Teve uma época do MSN que o MSN começou muito bem. Era só conversa, pá, 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 pá. Depois, com o tempo, o MSN começou esse negócio de emoticon. Aí as pessoas falavam uma palavra, botavam emoticon no meio. Aí virou um carnaval. E aconteceu o que aconteceu. E o WhatsApp tá indo por esse caminho, mano. Eu não tenho muita paciência para conversar por áudio. Eu não tenho muita paciência. Às vezes eu escrevo um texto bacana, a pessoa vai lá, curte, dá um like. Agora com o WhatsApp você pode fazer isso, ou responde como emoticon. Então, assim, eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de uma boa conversa, de um bom debate. Eu acho que está se perdendo com isso. Acredito que até as ferramentas que o WhatsApp está utilizando agora, a ferramenta de conversa, a ferramenta de áudio, de vídeo, de live,
pode ser bem mais interessante do que ficar online com pessoas que às vezes vão responder de forma monossílaba, com emoticon, ou com like. É aquela questão que eu falo, que eu tenho falado sobre a sociedade líquida, né? Que é como o Balme fala, né? As relações estão se perdendo, as relações estão se perdendo. E ainda eu vou falar sobre isso, que é, que na verdade é o objetivo do canal agora, que eu vou terminar com o próximo tema, né? Cara, nos últimos anos eu me descobri, mano. Eu acho que pela primeira vez eu consegui me descobrir. Eu acho que eu tenho que aceitar que eu falo, penso e, e vivo como professor, como acadêmico, né? Então eu sou uma pessoa que tem um perfil de magistério e de academia. Então, assim, não adianta eu ficar, como nos últimos anos, tentar trabalhar com marketing, tentar trabalhar com produção cultural, produção de evento, tentar fazer isso, fazer aquilo, sendo que acho que no meu sangue sempre foi muito ligado, sempre não, né? Desde quando eu comecei a me interessar mais pela leitura, pelos estudos, que eu sou burro, né? Eu não sou, eu não sou uma pessoa inteligente. E eu tenho como argumentar porque eu não sou inteligente. Então, eu pensei que o caminho que eu tenho que trilhar mesmo ou é ser professor, ou é ser professor, ou seguir a carreira acadêmica. Eu não consigo me ver em outro caminho. Então, assim, como pesquisador, é claro que ainda quero ser roteirista, vou estudar para ser roteirista, terminei alguns cursos agora, vou me interessar, mas não vai ser algo tipo de prioridade. A prioridade agora é que eu consiga arrumar algumas escolas ou alguns trabalhos para que eu possa dar aula, para que eu possa me reerguer financeiramente e assim tentar fazer mestrado. Ainda não sei se eu vou fazer mestrado mesmo, né? Isso diz muito que a área qual é a minha área de verdade, né? A minha área de verdade é histórica, onde eu tenho minha formação, mas eu sou muito ligado, eu descobri que eu sou muito ligado à sociologia. Então, assim, eu penso como sociólogo. Eu sou um cara que, assim, não vou falar desde sempre, mas desde os últimos 5 ou 6 anos, desde os últimos 10 anos, eu sempre fiquei com essa questão de estudar a sociedade, de estudar pessoas. Então, tudo que eu leio, tudo que eu estudo, tudo que eu falo é muito ligado à sociologia. E era um tema que eu nem sabia, né? Porque a gente fala tanto de filosofia para lá, filosofia para cá, que às vezes eu vejo algumas pessoas falando alguns sociólogos como se fossem realmente filósofos, o próprio Bauman, né? Bauman ele é sociólogo. E muita gente fala que o Bauman é filósofo, né? Então aí quando eu comecei a me aprofundar, alguém falou para mim, cara, você tem cara de sociólogo. Então assim, eu não quero dar uma de Olavo, né, que é filósofo sem formação, mas acho que eu já posso me denominar como sociólogo, mas é claro que eu pretendo fazer uma formação, né? Vou ver se as coisas melhorarem nas próximas semanas. Vou tentar conversar com algumas pessoas, se você quiser me ajudar também com um dinheirinho, fazer uma faculdade de sociologia, nessa zona esquina mesmo, para provar que eu tenho formação, porque eu tenho como eu posso dizer, não é o cacife, né? Toda a bagagem de pegar uma faculdade pequena, já sei quais são os métodos para poder crescer de forma acadêmica, assim que eu terminar a faculdade, fazer um mestrado, um doutorado, aí eu penso em faculdade pública, em uma estadual, uma federal, ou uma privada tipo PUC, para tentar fazer mestrado e doutorado em sociologia, mas talvez em história, não sei também, mas provavelmente em sociologia. E vou ter duas opções para dar aula, né? Ali agora, até nesse momento, eu só posso dar aula em história. Claro que algumas pessoas hoje dão aula em filosofia, em sociologia, mas são apenas formadas em história, né? E eu pretendo, assim, nas próximas semanas, começar a faculdade de sociologia e, e, e quem sabe, lá para 2, 3 anos, fazer uma faculdade de filosofia. Filosofia é uma coisa que eu gosto,
Também quero me especializar em psicologia social. São 3 temas que eu tenho me interessado bastante. Estou entrando no tema da sexualidade também. Nunca foi um assunto do meu interesse, mas nas últimas semanas eu tenho lido bastante sobre, no campo teórico mesmo, não nesse campo mais prático. Não é que eu não tenho prática nisso, né? Então é um outro assunto, mas no campo teórico. Eu gosto quando as pessoas também falam de amor, eu gosto da Ana Sui, da Fernanda Young, de outros nomes que eu, da Bell Hooks. Então são temas que, mas é claro que a minha base é territorialidade, é a questão urbana, as pessoas, o urbanismo. Então assim são coisas que eu sempre gostei muito de entender o conjunto, né? Eu não sou uma pessoa que vai entender a pessoa, mas vai entender um conjunto. Eu sempre estudei essa questão de comportamento do consumidor, de experiência do cliente, de experiência do usuário. Infelizmente, ao vender esse tipo de serviço, eu não tive sucesso. Então, eu quero seguir um caminho agora que eu possa seguir a carreira de forma, em aspas, solitária, sem a dependência de ter aprovação de alguém. Porque, infelizmente, pelo o ciclo que eu vivo hoje, é muito difícil eu defender uma ideia, e aquela pessoa não vai entender. Tipo assim, a Mariana me deu uma dica, eu gostei da dica e vou usar. Mas eu dou dica para outras pessoas, essas pessoas vão pegar a dica e vão jogar fora. A maioria faz isso, infelizmente. Então, a gente não é uma sociedade de escuta, então a gente quer ser o dono da própria razão. As nossas decisões, da maioria das pessoas, ela é muito baseada em achismo do que em escuta e entendimento, né? Então, assim, eles não querem fazer uma pesquisa, eles acham que eles vão implementar uma ideia que aquela ideia vai dar certo. Então eles não entendem como é que quais são os métodos que ele vai tentar implementar essa ideia baseada em quê? Às vezes você tem uma ideia boa, mas usa o método errado. E você precisa entender isso. Então, por isso que eu me aproximei muito da sociologia em relação a isso, né? Da pesquisa social. Então, são essas coisas que eu queria falar. O último falando sozinho, agora eu confundo lá com o canal lá falando do Michel Aroca da Aline Diniz, falando de nada. É o último falando sozinho. Semana que vem vai ter um novo nome. Eu vou ter que pensar um novo nome e botar esse projeto para frente. Eu meio que vou deixar todos os projetos que eu estava elaborando até semana retrasada. Então, assim, como eu falo de música, eu falo de cinema, quer dizer, eu gosto de urbanismo, eu gosto de cultura e também gosto da questão social. Acho que o projeto Metanex ele está dentro disso tudo. Então, ele está englobado nisso tudo, né? E quem sabe daqui a alguns anos eu possa formar uma equipe para a gente poder trabalhar junto e ampliar essa ideia. Então é isso. Se você chegou aqui, chegou até o final, não esquece de dar o like, de comentar, dar uma joinha no comentário. E se tiver ideias aí, falar nos comentários que a gente está dentro. A gente está dentro. Qualquer coisa vai nas redes sociais, me manda um direct, vamos conversar pelo WhatsApp e vamos trocar ideias. É isso aí, galera. Até a próxima. Segunda-feira eu tô de volta. Fui.